Boa noite a todos. Gostaria inicialmente de agradecer aqui todos os presentes, aos nossos colegas aí de curso, a banca examinadora, a nossa orientadora. E estamos aqui hoje para apresentar o artigo que visa a conclusão do curso de Ciências Econômicas, que possui como tema central a complexidade econômica e o impacto no índice de preços, sendo o nosso grupo formado por 4 membros: William Santana, que sou eu, o Vinícius Franco, Vinícius Gonçalves e Wesley Lima. Inicialmente, vamos discussar um pouco sobre a justificativa e objetivo do artigo, bem como na justificativa para a seleção de uma amostra de países da qual usamos para a realização das análises vinculadas ao tema escolhido. Sendo o estudo justificado em si, a partir da análise da natureza de escala sobre a hipótese levantada com base no grau de complexidade econômica, vinculada à elevação de renda e, dessa forma, aumentando também, por consequência, o poder de compra. Sendo assim, temos a necessidade de pôr à prova, através de um modelo, tal pressuposto. O objetivo central é, a partir disso, analisar o nível de complexidade econômica, seu impacto no padrão de consumo das famílias, mais especificamente a cesta básica dessas economias, pois, segundo a hipótese avaliada, o incremento de renda vindo das atividades intensivas em capital traz consideravelmente na renda que se reflete na melhor alimentação da família e de todas as classes sociais daquele país. Dito isso, visamos traçar essa análise a partir da econometria, na tentativa de explicar a vantagem do poder de compra nacional, explicado por variáveis ligadas ao modelo desenvolvimentista, ou seja, o índice de complexidade econômica, a formação bruta de capital fixo e o PIB per capita. Dessa forma, para a análise comparativa, tendo em vista o poder de compra nacional e a complexidade econômica nacional, temos uma seleção de uma amostra de países, onde tentamos inibir as discrepâncias entre esses países, a fim de que elas não influenciassem diretamente no modelo, tendo em vista o máximo de paridade no que diz respeito ao regime político desses países, ao seu nível cultural, suas bases de formação e suas realidades geográficas, sendo adotado como premissa uma análise via blocos econômicos, onde, sendo o objeto central o Brasil, chegamos à conclusão que os países que mais se assemelham ao nosso seriam os da América Latina. E, dessa forma, adotamos a análise a partir do Mercosul, levando em conta o The Big Mac Index, que é o indicador que a gente está se valendo e utilizando como base para essas análises, sendo necessário que os países tenham seus números e dados divulgados através desse índice. Eu sou Wesley Lima e vou falar um pouco da paridade do poder de compra. A teoria da paridade do poder de compra foi proposta primeiramente pelo economista Gustav Cassel, que desenvolveu um método para analisar as diferenças no poder de compra entre diversos países. Em linhas gerais, a paridade do poder de compra é uma teoria que estuda a diferença de renda e consumo em países de moedas diferentes. Ela é um método alternativo à taxa de câmbio para comparar o poder de compra de países distintos. A taxa de câmbio considera tributos, tarifas, custos de transações e possíveis barreiras alfandegárias. Já a paridade do poder de compra procura analisar somente o valor bruto de um bem em comum em diferentes países, desconsiderando então fatores externos. Essa teoria diz que, não havendo custos de transação ou medidas governamentais para impedir a transação de bens entre países, o preço de um determinado bem deveria ser o mesmo se convertido a uma moeda única e comparado entre dois países diferentes. Para uma medição mais eficaz, a paridade do poder de compra utiliza uma cesta de bens, com a intenção de representar o consumo de uma família em um determinado setor. Daí que vem então o Big Mac Index. A revista The Economist publica desde 1986 um índice com base no estudo da
paridade do poder de compra para comparar o poder de compra entre países, chamado de Big Mac Index. Dentro da teoria da paridade de poder de compra, esse índice considera o Big Mac, do McDonald's, como uma cesta de bens. Então, esse comparativo tem o objetivo de avaliar o preço do mesmo hambúrguer em diferentes países e equipará-los ao valor da moeda americana. Assim, a gente consegue traçar uma análise consistente da valorização ou desvalorização da moeda nacional de um determinado país em relação ao dólar americano. Tendo em vista que o Big Mac é produzido basicamente com os mesmos insumos em diversos países, a gente tem uma base de preços justa para comparar o poder de compra entre países e assim simplificar o cálculo da paridade de poder de compra. Como os ingredientes são, em grande parte, na sua composição bruta commodities, a gente tem uma boa cesta de bens para um índice de preço. A título de exemplo, em 2004 custava 2,90 dólares para comprar um Big Mac nos Estados Unidos. 1,7 dólares no Brasil e 1,25 dólares na China. O montante para comprar um Big Mac nos Estados Unidos é suficiente para comprar um Big Mac e meio na China. Então, pelo Big Mac Index, a gente tem que a moeda da China, o yuan, é 56,7% desvalorizada em relação ao dólar. Eu sou Vinícius Franco e eu vou falar um pouco sobre a metodologia. A metodologia usada para o trabalho é composta por 6 principais aspectos: a complexidade econômica, indicador de formação bruta de capital fixo, renda per capita, econometria e as premissas do modelo econométrico e o índice de preços Big Mac. A complexidade econômica foi criada por César Hidalgo, do MIT, e Ricardo Hausmann, da Universidade de Harvard, com o objetivo de mostrar o conhecimento acumulado, ou seja, o know-how materializado nas atividades econômicas praticadas pelaquela economia, país ou região. É possível medir essa complexidade a partir de 2 pilares. O primeiro é a ubiquidade e o segundo é a diversidade. Respectivamente, a ubiquidade mostra a medida em que um determinado bem está presente em diversas localidades ao mesmo tempo no mundo, enquanto a diversidade mede a quantidade de bens que compõem o produto interno daquele país. Ou seja, um bom desempenho no índice de complexidade é necessário uma baixa ubiquidade, tal como produtos exclusivos, bens patenteados e escassos no mercado internacional, e uma boa diversidade desses mesmos produtos. Também usamos indicadores de formação bruta de capital fixo, que nada mais é que investimento em bens de capital e infraestrutura que criam externalidades positivas, tipo ferrovias, hospitais, maquinários, fábricas, bens públicos que melhoram a produção, tal como saúde e educação, e a renda per capita, que é a soma do valor adicionado produzido na economia durante um determinado período. Ela é composta pelo produto dos residentes, dos impostos e a dedução dos subsídios naquele período, distribuído pela quantidade de residentes. O uso da econometria foi baseado no método de mínimos quadrados ordinários, para analisar um modelo multivariado simples, partindo das seguintes premissas, que são 4. É possível determinar o poder de compra comparando a variação do índice de preços com a variação da renda nominal, claro, desconsiderando a inflação. Segundo, a renda é um produto da capacidade de mobilização da economia. Essa mobilização é um produto do investimento em produção, ou melhor, a formação bruta de capital fixo. Terceiro, a complexidade é a medida para a mobilização da economia, ou seja, quanto mais organizada, maior a sua complexidade, ou seja, maior seu know-how. E quarto e último, o conjunto mobilização e inovação produz uma variação positiva na renda nominal, que é esperado passar a variação dos preços, representando ganhos positivos na renda durante um certo período de tempo. Oi, meu nome é Vinícius Gonçalves e vou falar um pouco sobre nossas considerações finais. Ao compararmos a variação do índice de complexidade econômica em relação ao índice IBM, índice Big Mac para o Brasil, é possível encontrarmos uma relação bem significativa entre os aumentos da complexidade econômica e também a redução dos preços para os consumidores finais. Ou seja, quando ocorre um aumento em investimentos na formação bruta de capital em setores ubíquos, onde a produção se concentra em bens específicos, como os de países da OCDE, nesse sentido, de acordo com o quadro geral, assim, é esperado que o conjunto renda e investimento
tenham uma relação diretamente proporcional. E, ao usarmos a regressão, observamos as estatísticas WD e estatísticas F. Assim, é possível termos uma noção do quão próximo esse modelo se aproxima da realidade. Mas, dado que apenas o R² relativamente baixo torna as conclusões antecipadas incertas.